Na madrugada desta última segunda-feira, dia 5 de junho, um homem morador de rua foi torturado por policiais militares na Vila Mariana, na cidade de São Paulo. O homem foi amarrado pelas mãos e pelos pés por supostamente ter roubado 2 caixas de bombom em um supermercado. Tal situação desnuda o verdadeiro caráter e essência de classe das polícias militares e também desse velho Estado reacionário. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca das notícias mais relevantes. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E, aliás, aproveite também para conhecer e acompanhar o nosso podcast disponível no Spotify e em outras plataformas de streaming. E também contribua com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, você contribui para que o AND permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. E, aliás, aproveite também para conferir a nova edição impressa do AND, que traz matérias sobre a luta camponesa como centralidade, mas também uma edição comemorativa aos 10 anos das jornadas de junho de 2013 e também que se estenderam até 2014. É uma edição completa que traz os marcos desse grande marco da história do nosso país, dessa luta do nosso povo, que chacoalhou o Brasil de cima a baixo. Vale a pena você conferir e também está disponível na loja de AND que você encontra no nosso site. Vamos ao programa de hoje. Bom, esse homem, um morador de rua de 32 anos, ele ficou pelo menos 3 horas preso na mesma posição de tortura, amarrado com cordas pelas mãos e pelas pernas, antes de conseguir prestar depoimento. E segundo relatos de testemunhas que estavam presentes na UPA quando ele foi trazido e quando ele foi levado pelos policiais, esse homem gritava de dor e pedia para que os policiais o soltassem, pois ele estaria colaborando, ou seja, não representava uma ameaça para esses policiais. E as cenas de um vídeo repugnante, flagrando o momento, mostram esses policiais erguendo o homem pela corda e pela camisa dentro da UPA de Vila Mariana, o colocando numa maca e também o jogando dentro do camburão da polícia. E segundo a versão dos PMs, o homem teria confessado o furto de maneira informal após ter sido detido. E segundo consta no boletim de ocorrência produzido pelos PMs, foi necessário o uso da força para algemá-lo, porque o homem teria resistido à prisão. E outros 2 rapazes foram detidos por supostamente terem furtado alimentos no mesmo mercado. Em nota, a Polícia Militar de São Paulo informou que afastou os policiais envolvidos nas atividades operacionais preventivamente e que os agentes agiram em desacordo com os procedimentos operacionais padrão da instituição e que tal conduta não é compatível com o treinamento e valores da instituição. Pois bem, o que a gente tem visto em casos como esse é que, na verdade, esse é o procedimento padrão operacional, esse é o procedimento compatível com os valores da instituição da polícia, seja aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em qualquer outro canto do nosso país, pois isso se repete paulatinamente, como já temos denunciado a exaustão aqui no nosso programa e no nosso portal. Vale destacar, a Polícia Militar ela surgiu no nosso país para defender as classes dominantes e, desde então, ela tem o mesmo modus operandi de oprimir e reprimir o povo negro no nosso país, de reprimir as massas de trabalhadores que moram nas favelas, de oprimir o nosso povo e de servir cada vez mais às classes dominantes, porque é parte desse velho Estado que tem a sua essência de classe, que destila ódio contra o nosso povo e injustamente reprime a nossa população. Todas as vezes que os trabalhadores se levantam, é a polícia que vai reprimir, ou seja, não é um mero acaso, não é um efeito colateral, muito menos um caso isolado. Casos como esse, desse morador de rua, acontecem paulatinamente no nosso país. Vale destacar que essa situação é muito parecida com o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, o que aconteceu com o trabalhador Genivaldo
lá em Sergipe, que foi torturado e morto dentro de uma câmara de gás improvisada pelos policiais militares num camburão, a trabalhadora Cláudia Ferreira, que foi arrastada num camburão pela polícia militar aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, esse é o treinamento e esse é o valor da instituição policial, porque eles fazem isso com o nosso povo e eles fazem isso com o intuito justamente de perseguir, de torturar, de assassinar os filhos do povo, justamente para defender os interesses das classes dominantes no nosso país. Bom, e protestos contra o marco temporal ocorreram em meio ao julgamento do STF hoje, quarta-feira, 7 de junho. E essa medida latifundista, ela afeta diretamente a demarcação de terra que já é precária no nosso país, das terras desses povos indígenas. O marco temporal, vale lembrar que ele é, em suma, uma tese jurídica que prevê que os povos indígenas só têm direito a ficar com as terras que consigam comprovar a sua ocupação desde 5 de outubro de 1988. Em Minas Gerais, os indígenas dos povos Caturama e Pataxó bloquearam a BR-381 entre os municípios de São Joaquim de Bicas e Betim, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. 2 pistas foram fechadas no sentido Belo Horizonte e os indígenas bloquearam a via com barricadas em chamas e com flechas, lanças, pedaços de pau e pedra. No Rio Grande do Sul, cerca de 150 indígenas bloquearam a BR-285 na altura do quilômetro 258 em Gentil, no norte do estado. Em Erebango, na RS-135, no quilômetro 62, também foram registrados protestos. Em Iraí, na BR-386, também houve manifestações e com cerca de 200 pessoas bloqueando a via. Já em Santa Catarina, diferentes povos indígenas realizaram protestos na manhã desta quarta. A SC-283, entre Chapecó e Arvoredo, foi totalmente interditada, e os indígenas das aldeias Todo Xibangue e Condá, de Chapecó, e as aldeias de Ipuaçu participaram dos protestos. A BR-101, em Palhoça, também foi bloqueada no início da tarde. E no norte de Santa Catarina, a BR-280, em Araquari, foi bloqueada por indígenas da aldeia Piraí. E, além disso, outros protestos massivos foram registrados nos estados de Roraima, Acre, Paraná, São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul e também no Distrito Federal. Ou seja, uma situação que tem trazido muita luta para os povos indígenas, para os povos originários do nosso país, porque é mais uma medida que tem sido imposta por esse velho Estado e que afeta diretamente o seu direito às suas terras. Vale destacar, a questão indígena no nosso país não é uma questão de preservação do meio natural, é uma questão de preservação das terras dessa população, da cultura desses povos indígenas, que está sendo diretamente afetado pela expansão do latifúndio para o norte do país, para cima das terras indígenas, e que se soma justamente à luta dos camponeses pobres pelo seu pedaço de chão, para a terra para quem nela vive e trabalha, e são esses povos que têm sido alvo há mais de 500 anos das investidas desse velho Estado sobre as suas terras. Ou seja, o que tem acontecido agora, a votação do marco temporal, inclusive no governo do oportunismo, vale destacar, é muita demagogia para cima da luta desses povos, que é muito importante. Ou seja, esses povos eles têm resistido há muito tempo contra o avanço do latifúndio para cima das suas terras, para cima das suas aldeias, e o que tem feito esse governo de turno, se não avançar também com essas políticas latifundistas, avançar com seu apoio ao agronegócio. Ou seja, eles vão falar que estão defendendo o direito dos povos indígenas a terem a sua terra, quando, na verdade, tem sido permissivo com os latifundiários, com o agronegócio, para avançar para cima da terra dessas populações. Ou seja, uma luta muito justa e que se soma, com certeza, à luta dos camponeses pobres no nosso país. Em terceiro lugar, professores realizam protesto aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Nessa última terça-feira, 6 de junho, os professores da Rede Municipal de Duque de Caxias, que fica aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, realizaram um protesto na Câmara dos Vereadores, exigindo reajuste salarial, melhores condições de trabalho para a categoria, mas também melhores condições de ensino para os estudantes.
Além do reajuste salarial, os professores exigem a realização de concurso público, calendário de pagamento atualizado, uniforme para os alunos, merenda, produtos de higiene nas escolas, melhorias na infraestrutura das escolas e materiais didáticos. E os professores denunciam que estão há mais de 7 anos sem reajuste salarial e trabalham em condições precárias. E o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro estima que 70% dos professores que trabalham no município aderiram à greve que teve início no final de maio, como a gente já registrou. Ou seja, uma luta muito importante que se somam as outras lutas que têm pululado no nosso país, da luta por uma educação decente, de qualidade gratuita e a serviço da nossa população. O que tem acontecido nas universidades, mas também o ataque ao ensino médio científico para a população que depende do ensino gratuito, se soma à luta desses professores que realizaram esse protesto na Câmara dos Vereadores por melhores condições de salário, de salário e de trabalho. Vale lembrar que aqui no estado do Rio de Janeiro é o menor piso nacional, é o menor piso salarial da nação, ou seja, os trabalhadores da educação aqui, além de sofrerem uma superexploração, não recebem conforme os outros professores a nível nacional, e é uma luta que tem sido imposta por essa categoria e que tem sido muito vitoriosa, pois esses trabalhadores permanecem de greve. Ou seja, esse foi mais um marco, né, da luta dos professores e da luta dos estudantes, pois elas andam junto e lado a lado. Bom, esse foi o nosso programa de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu me despeço por aqui e aguardo vocês no nosso episódio de amanhã. Postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.